VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui eu abordo temas como yoga, meditação, maternidade real e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. E eu quero aproveitar e agradecer você que tem acompanhado aí os episódios do VidaCast, pedir principalmente que curta e compartilhe com quem você acha que pode gostar dos conteúdos que eu tenho trazido por aqui. E o episódio de hoje se chama Arte como Manifesto e eu vou apresentar para vocês a minha convidada. Hoje, minha convidada é a criadora de um projeto que é pura alma em forma de palavra e traço. Isadora Não Entende Nada, o nome do projeto dela, nasceu em 2012, num dia chuvoso, como tinha de ser. Dá vontade de misturar poesia e arte em uma coisa só. E talvez seja justamente no ponto em que uma termina e a outra começa que tudo acontece. Com uma linguagem que toca o íntimo e fala de sentimentos sem pedir permissão, ela nos convida a mergulhar em sensações, dores, beleza e humanidade. É um encontro com o sensível, com o simples, com o que a gente sente, mas nem sempre consegue dizer. Isadora Brandelli. Ai, eu mandei só uma coisinha. Viu? Bem-vinda, querida. Muito obrigada por Obrigada. ter aceitado o meu convite. E obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Eu super amo as tuas artes, os teus manifestos. E vamos bater um papo, então, sobre isso. Vamos. Então, Isa, conta aí como é que começou essa tua relação com o desenho, com a arte, com a tatuagem. Eu acho que é no clichê básico desde criança. Desenho desde criança. Acho que os primeiros desenhos que eu me lembro é eu mandava bilhetes pra minha mãe pedindo mamadeira, fazendo instruções, assim, eu não sabia escrever ainda, eu acho, mas eu desenhava o passo a passo pra ela fazer uma mamadeira. Não acredito, gente. Então começou ali. E acho que a vida inteira desenhei. Parei na adolescência pra enlouquecer como uma boa adolescente que fui. Deu uma pausa. Isso. E aí não dei muita bola pra isso. Mas depois, quando eu vim pra Porto Alegre pra fazer publicidade. Porque eu achei que eu ia viver de arte fazendo publicidade. Sim. E aí... Tu era de onde? De Bento. Sou de Bento. E aí percebi rapidamente que... Vim com 17 anos pra cá. Percebi que a publicidade não faria eu viver de arte. E fui fazer faculdade de arte também. Depois fiz 2 anos de publicidade, fui pro Instituto de Artes dali da URGS. E daí eu vi também, a vida foi acontecendo. Eu vim pra cá com 17 anos, né? Eu tinha 19 quando fui pro IA. E era complicado, era muito caro, eu não tinha dinheiro. Caro, no, a faculdade é federal, né? Mas era caro os materiais e tudo mais. E ainda eu não tinha um trabalho artístico meu. Eu só tinha vontade de fazer arte, mas essa coisa bem amadora ainda. E aí, num dia chuvoso, como eu disse, eu não quis ir pra aula, porque tava chovendo muito, era 8 da manhã e tal, tinha que pintar óleo. Eu pensei, ai, não quero. Mas pra não sentir culpa, eu peguei uma aquarela, que eu nunca tinha usado, aquarela na vida, e comecei a pintar em casa pra me ocupar do ofício. E eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero fazer. E daí, no dia seguinte, eu tranquei a faculdade. Eu voltei algumas vezes, assim, pra ter um vínculo. E depois eu abandonei a faculdade e comecei a fazer arte. Que legal, gente. E Isso aí foi em 2012. E aí foi indo, assim. E aí depois veio a tatuagem. A tatuagem foi Muito depois. tempo. Isso, porque em 2012 eu criei o nome Isadora Não Entende Nada, né? E aí fiz uma página no Facebook na época. E ela bombou muito rápido, por não sei por quê. Por algum motivo. Eu sei por quê. E aí, anos depois, tipo, eu comecei a tatuagem em 2020 só. Então eu já tinha um trabalho artístico de 8 anos. Sim. E aí a tatuagem veio, tipo, como um produto da minha arte. Que legal. Pra eu poder vender ela, né? Sim. E ser mais fácil, digamos assim. E aí, mas tu pensou nela também como um manifesto, né? Que eu acho que é o nosso tema, assim. A tatuagem, assim, que a pessoa carrega, né? Claro, isso já era uma coisa que era minha. Tipo, as minhas tatuagens
elas são de muito antes de eu ser tatuadora, as do meu corpo, né? Aham. Eu fiz lá Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, a maioria, assim, em 2 anos consecutivos eu me tatuei muito. Sim. E há muitos anos não me tatuo. Eu Aham. não vou me tatuar agora, só tatuo as pessoas Sim. quase. E me tatuo. Aham. Mas veio nisso, já era uma coisa minha. É uma coisa artística que eu podia usar como... pra viver de arte mesmo. Claro, claro. E... Então combinou perfeito. E é algo que eu acho muito forte, a tatuagem. Que lindo, né? E aí Isa, tu cria desenhos pras tatuagens agora, falando, né? Uhum. Tu cria projetos específicos pras pessoas e tu também tem desenhos autorais, né? Que tu Isso. disponibiliza ou tu só faz os teus autorais agora? É que eu considero os que eu crio pras pessoas autorais também. Claro. Porque é com, Sim. sabe? É com o meu traço, é no meu estilo. Claro, tá eu não certo. vou fugir do Mas meu eu estilo. digo assim, se a pessoa olha lá no teu... eu vi que tu tem umas disponíveis, né? Uhum. Assim, prontas. Mas se a pessoa, eu quero uma que, sei lá, é um copo com não sei o quê. Daí, claro, é autoral teu, mas tu cria também. Crio. De acordo com o que a pessoa quer. E daí sempre com o meu traço. Claro. Que é uma coisa que no teu começo... estilo, claro. No começo eu ia pra mais lugares, assim, pra conseguir ter mais público. Mas agora eu sei que eu vou entregar um melhor trabalho se for no meu estilo. Com certeza. Então... E aí, Isa, muitas eu acho que das tuas criações, elas carregam mensagens muito potentes, né? Uhum. E quais temas tu sente que precisam ser mais ditos hoje através da arte? Complexa essa pergunta, né? Uhum. E ao mesmo tempo, eu acho bem fácil, de alguma forma. Porque eu acho que eu sempre usei a minha arte... Sempre teve escrita junto com o desenho, né? Uhum. Eu acho que a escrita vem antes, o desenho é uma consequência. Só pra ilustrar a minha escrita. Ah, o teu processo criativo é assim. É, geralmente, Legal. sim. A não ser pras tatuagens, que daí é mais desenho claro. e tal. Mas, no geral, sempre foi. Eu escrevia e daí eu ilustrava aquela escrita. Ao contrário, a legenda ao contrário. Sim, Eu fazia sim, ali. ótimo. E eu acho que ao longo desses anos que eu tenho, o Isadora Não Entende Nada, eu já passei por vários temas. E que são sempre muito pessoais. E de alguma forma abrangentes. Porque várias pessoas têm os mesmos temas. Sim. Eu acho que agora... Nos últimos meses, eu tenho falado muito sobre esquisitice e a estranheza de ser uma pessoa estranha. E apesar da minha aparência ser muito esquisita para as pessoas. Sim. Eu não acho. Eu sou uma pessoa super pacata, na verdade. As pessoas têm uma ideia de mim, do que eu sou, pela minha aparência, que é muito contrária do que eu realmente sou. Que loucura, né? E acho que é por isso que é importante falar sobre isso, porque eu acho que Claro. muita gente é estranha, eu me sinto estranha desde sempre. E acho que pela primeira vez eu resolvi pensar nisso como uma forma de me comunicar com as pessoas e não de me esconder. Sim. Esconder a minha esquisitice. Ótimo. E nessa esquisitice junta muitas coisas que eu acho. Eu acho que essa é a palavra que abrange tudo que eu acho que é coletivo. Que é... e falar sobre temas LGBT. Que é uma coisa recente na minha vida, né? Quando eu comecei a página, eu era hétero. Então, se transformou no longo do caminho, assim, isso. Sim. E acho que muitas pessoas da comunidade se sentem esquisitas. Sim. E não esquisitas num sentido de não se encaixar. Claro. Desajustados, né? Claro, claro. Acho que somos desajustados, de Sim. alguma forma. E eu acho que a minha ideia de pensar numa justiça social como algo que eu gostaria mais que tudo é uma coisa que não se encaixa no capitalismo que a gente vive. Então, acho que tudo isso vem... A esquisitice, a estranheza e o desajuste, acho que tá tudo nisso. Com certeza. E esse é o meu manifesto do momento. E eu tenho visto essas artes atuais. E daí até entrei lá no site e falei, tá, mas essas novas ainda não tem prints dessas novas, Não. Isa? Que estão muito boas, Eu acho que eu falei, né? Tu falou da esquisitice. Eu acho que muitas pessoas realmente se sentem esquisitas. Às vezes, eu acho que nem fala sobre aparência mesmo, né? Acho que é algo bem mais interno, assim, que eu achei muito interessante, assim, tu manifestar, porque as pessoas devem olhar ali... E, meu Deus, ela tá trazendo em palavras algo que eu sinto aqui dentro, assim. Eu acho que como muitas das suas artes manifestam isso nas pessoas, sabe? Então, obrigada por trazer sempre os seus manifestos. e essa tua beleza interna, assim, que tu expande. Então, isso pra quem não conhece, conta aí pro pessoal o que é o Isadora Não Entende Nada. Que talvez algumas pessoas que estejam aqui não saibam, não conhecem o teu projeto.
que é? Nem eu sei o Tipo, que ele é um projeto, mas assim, o que né? é um nome que eu dei pra juntar a arte que eu faço. Tá. E que é a escrita, que é... Que sempre trazem algumas mensagens, né? Sempre. Isso. Tá. Sempre é... Eu sou uma pessoa que pensa muito. Eu sou esquisita em vários sentidos. Não é fácil ser eu. Eu não acho fácil. Eu acho muito desgastante estar na minha cabeça. Então, a arte é uma forma que eu boto um pouco pra fora isso. Interessante. Eu não gosto de reler nada que eu faço muito. Eu não reviso nada. Tanto que eu fiz até um print com uma escrita errada. Porque eu não Tu só eu não bota pra reli fora. isso. Uhum. Porque é tão pessoal e íntimo o que eu faço, que daí eu deixo pra lá. E faço virar coletivo. Se alguém se identificar, se identificou. Eu também não faço com essa intenção. Claro. De que se identifiquem. Sim. É bem pessoal. E é um projeto artístico, na Sim. verdade. É uma ideia. Mas acaba que eu acho, né, Isa, não sei, a minha percepção. Me diz tu. É, o que não, eu talvez seja uma maneira que tu encontrou de... Não sei se é essa palavra, mas assim, de processar coisas internas, né? Uhum. Tu trazendo isso, parece, assim, que é isso que tu falou. Tipo, é só eu estou expressando algumas coisas que eu nem filtro, nem penso, enfim, quer dizer, não penso não, mas sei lá, não filtro e boto pra fora. Penso muito, não filtro. E boto pra fora como arte mesmo, porque daí tu até trouxe, assim, que primeiro saem as palavras e depois vem a arte, o desenho em si, né? Em cima daquela reflexão que tu trouxe, enfim. Então, eu vejo como isso, assim, sabe? E daí são de coisas profundas ou não tão profundas, enfim. Tuas que saem ali, que às vezes não são tão belas, e às vezes são, né? E aí até aproveito pra te trazer a próxima pergunta. A tua arte, tu já presenciou, já incomodou algumas pessoas? Que tu tenha Muitas, presenciado, assim. Claro. Incomoda primeiro... A minha aparência incomoda as pessoas quando elas me veem ali, né? As poucas vezes que eu apareço... Tanto que eu parei até de aparecer, porque é complexo pra mim, Sim. né? Como já deu pra ver, eu tenho problemas, um pouco de problema com isso. E as pessoas também têm problemas com a minha aparência, então eu incomodo. E ela só aceitou porque ela não sabia que era vídeo. Eu não sabia, eu estou ignorando Eu não estou fazendo contato visual. Mas sim, incomoda. Então Incomoda, e daí como eu falo sobre mim, Aham. e eu incomoda Sim, a minha arte. entendi. Porque, os meus desenhos são com duas mulheres sempre. Se é algo romântico, se não é, se é qualquer Sim. coisa. Eu sempre uso mulheres juntas. Aham. Isso é uma encheção de saco pra mim. Sim. As pessoas são muito chatas. Ultimamente, ali no negócio da esquisitice que eu tenho feito agora, foi pra mais gente as minhas postagens. Novamente, eu tava bem flopada nos últimos anos. e isso, as pessoas se identificaram com a esquisitice, pelo jeito, ou criticaram muito. Então, acabou indo pra muita gente. Claro. Isso foi bom, de alguma Sim. forma. Mas muita gente tá vindo... Uma coisa que tem me incomodado, e incomodado as pessoas, é elas lerem um poema ou algo artístico como algo literal. Aham. Parece que eu tô querendo dizer, sei lá, o que tem que ser feito. Porque eu não tenho essa intenção nenhuma. É um poema, é algo subjetivo. E parece que as pessoas esqueceram um pouco o que é uma poesia e o que é ser subjetivo e o que é tu ler aquilo e interpretar a sua maneira e não levar como ao pé da letra o que eu tô dizendo. Porque não é pra ser isso, é pra ser algo que tu interpreta. Claro. Que tu pega pra ti. A arte é isso, né? Isso, Cada e isso tem incomodado vai receber muito. de um jeito diferente, né? Claro, e algumas pessoas recebem literalmente, e daí elas são muito cri-cri nos comentários, assim. Eu imagino. E eu acho muito chato, porque eu acho Eu imagino. desesperador o quanto a poesia morreu, parece. Sim. As pessoas não conseguem não ter, tipo, uma forma, uma receita das coisas, elas não conseguem pensar para além do que elas estão olhando. Que importante isso que tu trouxe, é e verdade. pra mim a arte né? é isso, né? Tu olha a coisa e tu interpreta como quiser. Exato, tá tudo certo. Tu interpretou desse jeito, eu desse, aquele daquele. Isso. E é só uma arte, né? Isso. Só que, claro, eu acho que essas artes, elas têm mesmo, assim, porque eu vejo elas muito como um manifesto mesmo, assim, de que tu tá me falando que é uma poesia, também acho que é uma poesia. Mas eu vejo elas muito como um manifesto, assim. E aí eu entendo também, porque daí chega nesse lugar que as pessoas ficam criticando, que não sei o quê. E aí esquecem
a artista que tá ali, né, na verdade, né? Isso, eu não sou uma psicóloga falando alguma coisa, eu não sou uma teórica de nada, eu sou uma artista. Claro. Eu não quero tu não tá ditar nenhuma nada, regra, não. Tu vê como um manifesto por quê? Porque tu se identifica. Claro, isso aí. É esquisita, pelo jeito. Isso aí, eu sou, com certeza sou. E então, mas tu já presenciou, assim, alguma coisa, já fizeram, assim, alguma coisa na tua frente, ou mesmo te incomodaram, de fato, assim, pessoalmente? No Instagram, imagino que muito, né? Tu falou que são cri-cri, deve ter vários haters. Mas tu já presenciou alguma coisa pessoal, assim, ou não? Com a minha aparência? Contigo, assim. Claro, sim. Não, com as tuas artes, eu digo, com as minhas artes? Pessoal. Não. Não. Comigo, pessoalmente, sim. Com as minhas artes, não. Mas também porque, por conta disso, da minha aparência e tudo mais, fez eu ser uma pessoa muito fechada pra convites, pra estar por aí, sabe? Eu não sou muito... Sim. Eu tô aqui porque tu me pegou numa semana aberta. Eu tava aceitando tudo. Obrigada, não, achei querida. legal Obrigada, querida. E, pois é, isso. E como é que é pra te lidar com isso? Isso te afeta na tua arte ou não? Ou tu... foda-se. As pessoas? Essa incomodação, assim, tipo, com a tua arte, com as coisas que tu traz, que tu publica, digamos, ali, né? Me afeta, claro. Eu fico mais revoltada. Quero fazer mais. Porque a minha arte, ao mesmo tempo que ela é muito romântica, muito assim, eu tenho a mesma quantidade de revolta, talvez. Entendi. Sabe? Eu acho que a revolta é política, é bonita, é necessária. Eu não sou uma pessoa que odeia odiar, eu amo odiar. Eu acho que isso causa muitas coisas, a raiva traz muito movimento, né? Com certeza. Então, essas pessoas me dão... Agora eu acho que eu tô num movimento contrário pela primeira vez. Deve ser a idade, vamos crescendo, né? E se em algum momento a minha esquisitice fez eu me esconder, agora as pessoas enchendo o meu saco com a minha esquisitice e eu falando sobre isso, faz eu querer estar mais ali. Que legal. Porque me esconder não resultou em nada, sabe? Claro. Me fez uma pessoa muito travada claro. e difícil. E não experimentando coisas que eu gostaria, assim. Sim. Deixei pra lá muita coisa. Então agora eu não quero mais. Sim. Pra agradar eles? Né? A que custo? Achei ótimo. E em algum momento tu se viu canalizando já uma dor coletiva, assim? Eu acho que eu não me acho tão importante assim. Eu acho que eu já canalizei uma dor interna que virou que era coletiva, de alguma forma. Eu não me vejo como algo assim tanto assim. Mas às vezes uma coisa vem depois da outra. Eu acho que nas eleições, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu não me posiciono. Sim. Eu me posiciono, isso tem um preço, né? Com certeza. Paguei o preço ali, mas eu acho que em todos os momentos coletivos eu gosto de estar presente de alguma forma. Aqueles que são de luta coletiva, de revolta coletiva, eu gosto de estar presente porque é uma coisa minha. Não é uma coisa que eu tô querendo ir pelo movimento, assim. Entendi. É algo que eu sinto. Sim. E acaba sendo coletivo muitas vezes, mas eu me vejo um pouco menor que isso. Sim, eu acho que não, eu acho que talvez isso já tenha sido importante para muitas pessoas, sabe? A tua arte, teu manifesto, assim, eu vejo, assim, muito como às vezes até um gás para alguma pessoa que ganha de presente aquela tua arte, aquele teu manifesto, sabe? Eu vejo algo como bem, assim, incentivador ou bem reflexivo, que também é bom, né? Óbvio. Então, eu vejo super, sim, importante. É que eu acho que cria uma identificação. Porque eu falei muito sobre medo, sobre ansiedade, em algum momento, nas fases em que eu mais estive com medo e com ansiedade. Ali eu sinto que gerou muita identificação. Sim. Porque quando a gente tá com medo e ansiosa, a gente acha que tá sozinha, né? Que só a gente tá sentindo isso. Sim. E todo mundo sente, né? Sim. Daí, no fim, a gente se comunica. Nisso. Exatamente. E às vezes, muitas pessoas, elas não conseguem nem falar, né? Que estão sentindo esse medo, essa ansiedade. Daí talvez chegue a tua arte e fala, é isso aqui que eu tô sentindo, né? Eu acho que ela deve chegar, a tua arte deve chegar assim pra muitas pessoas, assim. Ai, meu Deus, ela conseguiu colocar em palavras, em desenhos, o que eu sinto, né? Eu acho que Pode ser. Acho que deve.
E aí, Isa, vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre, né, agora no teu mundo como tatuador, assim, né? Tu já teve algum momento inesquecível que tenha te marcado, assim, de marcar a pele de alguém? Então, eu pensei nisso. Inesquecível não, mas eu acho que tatuar, de alguma forma, é muito marcante. Sim. Mas por uma coisa coletiva que acontece. Que é... Muitas pessoas veem quando estão passando por algum momento pesado. Ou quando acabaram de passar por ele. E estão pensando nelas mesmas. Ou precisando se resgatar. Então, é tanta história que eu escuto lá. É mais sobre as histórias, eu acho, os momentos inesquecíveis. Sim. A não ser a pessoa que desmaiou enquanto eu tatuava, isso foi inesquecível de um jeito específico, Também. porque é assustador. Sim. O resto são momentos, assim, histórias que me contam e o porquê que a pessoa tá ali. E daí tu vê que é ela... Ou ela acabou de resgatar alguma coisa nela que fazia tempo que não tava. Por isso que muitos fins de namoro acabam em tatuagem. Porque é aquele namoro em que a pessoa esqueceu dela mesma. E daí agora ela vai fazer uma primeira coisa por ela mesma. Cortar o cabelo e fazer uma tatuagem. Ótimo. Às vezes é na mesma semana. Sim. Às vezes a pessoa já veio com o cabelo cortado. Às vezes ela vai cortar depois da tatuagem. Então eu acho que esses são coisas muito marcantes pra mim. Porque eu vejo a tatuagem como esse momento em que... Um resgate, assim, vou fazer uma coisa por mim. E que envolve dor, o que faz todo sentido, porque uma mudança, ela é dolorida, né? Sim. Mesmo que seja boa, é dolorida. A gente dando tchau ali pra alguma coisa. Dando oi pra próxima. É se adaptar, né? Sim. Então, acho que faz todo sentido e acho que muita gente é marcante nesse sentido, mas é as histórias das pessoas que são. Que legal, deve ser mesmo muito bonito, porque né, tu falou, né, assim, eu, por exemplo, tatuei depois que meu pai morreu, depois que a minha cachorrinha morreu, também algumas das minhas tatuagens, então é isso, elas realmente marcam momentos doloridos, ou assim, fins, ou inícios, ou marcantes, talvez não todos doloridos, mas assim, eu acho que é um registro que tu tá participando, deve ser muito importante, assim, deve ser legal participar, né, assim, disso, nesse processo na vida da pessoa. Claro. O meu companheiro agora, meu marido, ele tá iniciando nesse caminho da tatuagem, assim, daí eu já fui cobaia dele várias vezes. Que legal. E aí, às vezes, tem uma amiga minha que fala, gente, lá vai ela fazer mais uma tatuagem, meu Deus, como é que ela faz tanta tatuagem? E olha que, tipo, tá vendo que nem tem tanto que nem tu. Mas assim, tipo, a minha amiga fala, gente, o que ela tá lá de novo? E aí eu também penso, né, não sei como é, nem pensei em te perguntar isso, mas assim... esse apego, né, que as pessoas têm com o corpo, eu acho isso, até entra um pouco na questão do yoga, assim, pô, isso aqui é só um corpo, é só uma pele, né, então, assim, e usar ela até como um manifesto, assim, de, sei lá, de registrar, de vestir, do que tu gosta, do que te marcou na tua vida, da tua história, de coisas que te fazem ser quem tu é, né, assim, eu acho que a tatuagem tem muito esse poder, assim, né. Claro, ela despadroniza, né. Exato. E tá todo mundo querendo buscar um padrão. Enquanto a tatuagem te dá uma autenticidade, tu conta algo teu, tu quer... Eu acho que eu busquei a tatuagem pro meu corpo muito por isso. Eu me senti esquisita no mundo e eu... Era uma coisa de dentro que eu fui botando do lado de fora. Claro. E ficando esquisita de aparência, sabe? Mas era uma forma de, tipo... Eu me sinto estranha, eu não me encaixo aqui e eu não quero me encaixar, porque eu não quero me encaixar numas coisas que eu não gosto, que eu acho ou fúteis, ou pequenas, ou sem importância. Sim. E eu acho que experimentar no corpo é tu mostrar, assim, as pessoas dão tanta importância pra aparência, né? Sim. E não que não dê, porque eu tô ornando a minha aparência, mas não é do jeito que esperam, ou que gostariam os outros. E... isso causa alguma coisa também. Eu acho tudo isso interessante. E mostrar que eu gosto... Em algum momento eu gostava de mostrar que, apesar da minha aparência, eu era uma pessoa gentil. Que as pessoas não imaginavam. Gente, sim, olha só, né? Tipo,
que tem a ver uma pessoa tatuada ou assim, ela não ser gentil, né? Gente, que ligação é? Aonde surge essa ligação? Tipo, às vezes eu fico também pensando, pelo amor de Deus. E muito bonito isso, sabe, Isa? Porque é bem isso que tu falou. Acho que as pessoas hoje em dia não, desde sempre, né? Elas querem se encaixar num padrão. As mulheres, então, muito, né? Ah, eu preciso ter o narizinho, o peito, a barriga chapada, ou não sei o quê. E aí tu fica lá nesse encaixe. Eu acho que a tatuagem realmente, ela vem muito assim, olha, né? Assim, até, sei lá, até posso ter o padrão lá, assim, mas eu tenho as minhas marcas, né? Meu padrão, a minha padronagem, né? Assim, a minha estampa. E, nossa, eu gosto muito e eu tenho gostado de fazer mesmo tatuagens em momentos importantes, né? E agora eu tenho também tido um hábito de fazer sempre uma tatuagem depois que eu volto de uma viagem, pra marcar aquele momento, sabe? Então eu gosto muito, assim. É muito marcar mesmo alguma coisa. E eu acho que em momentos de dor também é confundir a dor que tu já tá sentindo. Ela serve pra várias coisas, sabe? Aí tu tá sentindo uma dor muito forte, se tu perdeu alguém, tu tatua e tu disfarça essa dor, sabe? Ela vai pra outro lugar. Eu acho que a tatuagem é um experimento, um autoconhecimento quase, sabe? Um experimento com a gente, né? Que é muito bom. Legal tu ter trazido isso. Olha só, nem tinha botado isso aqui pra gente falar, mas, né, eu acho que tem mesmo essa relação, né, Isa? Porque tu olhar pra essa expressão que tu consegue trazer e definir, colocar na tua pele, como isso mesmo, como um autoconhecimento, né? É um momento que tu decidiu colocar aquilo ali, registrar, mas é isso, é um momento que tu tá ali internamente passando por alguma mudança mesmo, como a gente falou, né? Claro, e no próprio momento da tatuagem tu vai passar por dor, por... Sim. O depois vai ser tu cuidar dali, então tudo isso é uma... E o próprio processo, agora eu fiquei pensando, da tatuagem em si, que é muito louco, né? Que, tipo assim, quem olha, não sei se os teus clientes costumam olhar assim, mas tu olha aqueles espirros de tinta e tu olha assim, meu Deus, isso aqui vai dar merda, né? Tipo, agora eu já tô acostumada, mas as primeiras que eu fazia, gente, o que é isso aqui? E aí, até isso é um processo, né? Assim, tipo, não, confia no processo. Confiar, desapegar um pouco, né? Saber que é uma pessoa fazendo, não é uma máquina perfeita. Que tem gente que chega, assim, com uma ideia tão fechada e tão de perfeição e simetria, ou sei lá o quê, que eu acho que o mais legal da tatuagem é ver que foi um humano que fez. É legal tu falar isso, porque tem muitas pessoas até que olham as minhas tatuagens e falam assim, ai, mas esse traço, que traço fino. Eu queria um tatuador, uma tatuadora que fizesse um traço bem fininho, não sei o quê. E eu falo isso pras pessoas, tu não pode esquecer que quem tá segurando a máquina é um ser humano. Não é uma outra máquina que tá padronizada numa linha, no não sei o quê. Quando eu fiz, por exemplo, essa minha tatuagem aqui, que são linhas, tipo... o pavor do tatuador. Ela demorou 1 milhão de horas pra ajustar, pra não sei o que. Depois eu fiquei pensando, gente, acho que tu vê que o braço não é um cilindro perfeito, ele tem movimento, o corpo tem movimento. E aí foi a primeira vez que eu pensei, tá, eu preciso desapegar da perfeição. Tipo, eu fiquei assim, pega tu, Janaína, uma caneta e vai lá fazer uma linha reta. É óbvio que não vai ficar reta. E aí essa tatuagem pra mim foi assim, tá, é isso, tatuagem é isso. Vai ter ali um grosso a mais, um grosso a menos, mas foi uma pessoa que fez, né? Claro, gente? Que depois fica interessante no conjunto. Dá pra achar interessante se tu não quer ficar ali, né? Super. E aí, Isa, tu sente que tatuar mensagens de alguém pode ser um ato político ou espiritual? A gente falou um pouco assim, né? Mas... Se tatuar pode ser um ato político e espiritual. Eu acho que os dois. Acho que essa coisa da cura pela dor, é totalmente espiritual, ao meu ver. Sim. Tu falou de yoga, eu fui professora de yoga também. É mesmo? Sim, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu dei aula de yoga por 2 anos. Que legal. E pra mim tudo isso, uma coisa tá encaixada na outra, assim, são momentos meditativos, é tudo. Acho que cada um dá o significado que quer, né? Claro. Se tu tá muito apegado ainda, vai ser uma tortura. Sim. Vai ser uma perturbação. Mas tem gente, eu sinto que quem tá mais, tem a cabeça mais agitada, assim, são as pessoas que menos sentem dor na tatuagem. Olha que interessante essa Os observação. mais loucos. Os mais... que viver já é difícil, sabe? Daí tu faz uma tatuagem, não é nada. Então acho que isso tem muito de espiritual e pessoal, né? Claro. E político porque daí tu no mundo vai ser mais político ainda, sabe? Porque
tu vai estar desviando do padrão. Porque tu tem um posicionamento, né? É isso. E tu não se importa que tá todo mundo com o mesmo nariz e a mesma sobrancelha. E tu quer fazer algo diferente, tu não quer parecer a mesma coisa. Então, acho que isso é político. Hoje, né? Principalmente hoje. Com certeza, com certeza. E aí, Isa, como é que nascem as tuas artes? Assim, tu sente que criar... Acho que sim, tu falou, mas assim, tu sente que criar também é um momento de cuidar de ti mesmo? É um momento de autoconhecimento teu? Sim. Antes... Quando eu era jovem. Não vou nem perguntar. Quando eu era mais jovem. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu desenhava o tempo inteiro. E eu tinha tempo disponível. Tanto de tudo, assim. A ansiedade ainda não tinha me pegado do jeito que pegou uns anos depois. Sim. Eu tinha energia de alguém de 20 anos. Eu tinha tudo ali, né? Todo o pacote. Então era mais, tipo... muita coisa na cabeça, tô criando tudo, tarará. E agora eu sinto que é quase o contrário, porque agora eu virei, como depois disso a ansiedade me pegou, a idade, o trabalho, o cansaço. E aí eu sinto que para eu viver uma vida melhor, eu preciso ter uma rotina muito específica. Tá, legal. Eu sou meio metódica ali. E aí, hoje em dia, eu faço as minhas coisas, tipo, eu tenho que o ideal é eu acordar cedo, daí eu vou lá, dou comida pros meus gatos, deixo tudo pronto pra eles, daí eu faço um chimarrão, sento, e enquanto eu tomo chimarrão, eu fico escrevendo. Tá. E daí dessa escrita vai sair um desenho, ou então eu fico fazendo... Flash pra tatuagem eu não faço nessa hora, porque esse eu considero outro tipo de arte, é a arte trabalho. Entendi. A arte que eu crio por minha causa, assim, primeiro... é essa que eu faço de manhã enquanto tomo chimarrão. Entendi. Então... isso é um ritual teu, ela assim. me cura, porque se eu não fizer isso desse jeito, o dia vai ser diferente. Que legal. Eu me identifico, no meu caso, com yoga, né? Eu preciso acordar e ter a minha prática de yoga, sendo ela física ou meditativa, ou na respiração, enfim. Porque o meu dia, ele é completamente diferente. Lógico. Assim, o seu ritual. Eu sou flexível pro meu ritual. Claro. Às vezes, tipo, essa semana meu ritual é esse. Na próxima semana, a academia vem antes e depois eu faço isso. Mas eu preciso ter um momento em que eu sento, em silêncio, apenas com o barulho da cidade. Apenas. Pra tomar chimarrão e aí, nesse momento, tu usa... Porque tem se falado bastante, né? Da escrita... não sei se tem um nome, mas sei lá, sentar e só escrever, assim, sem nexo mesmo, né? Só botar pra fora. É isso que tu faz? É que eu sempre fiz, Porque hoje em dia tá bem falado sobre isso. Escrita intuitiva, assim. Chegar a escrever sem querer juntar, sem querer nada. Assim. Eu sempre... É bem terapêutico, né? Eu já fiz uma vez. Porque é muito interessante. Eu não consigo criar um texto certinho. Eu escrevo... Porque daí eu acho que isso vai esvaziando, né? Eu acho que tem esse propósito, assim, né? E aí, quando tu não se preocupa em ter que juntar uma coisa na outra, tem que ter nexo, daí... Tipo, ninguém vai ler isso, não vai virar um texto, uma cara. Claro, talvez vire outra coisa. E daí eu posso, sem nem pensar. Claro, exato. E daí, às vezes, acontecem... Às vezes, não. Aí acontecem as coisas ainda mais puras, né? Talvez mais bonitas, enfim, sei lá. E aí, agora, deixa eu te perguntar, assim, então, como é que tu sente que a tatuagem, além de ser uma expressão, né, que a gente tava falando, ela pode... Eu não gosto de usar muito essa palavra, né, ser um ato de cura pra pessoa, mas assim, a gente tava falando, né, que a pessoa ali, ela tem aquele momento que pode ser de dor, na maioria das vezes, de estar marcando alguma coisa. Como é que tu acha? Tu acha que o próprio ritual ali da tatuagem, no dia que a pessoa foi e tal, pode ser um ritual, digamos, um ato de... de cura, vou ter que usar essa palavra porque não achei outra. Acho que pode, tanto pela... Eu adoro ficar conversando com a pessoa a tatuagem inteira, eu não sou a tatuadora que fica em silêncio. Tá. Eu não fico muito em silêncio. Eu fico muito bom, em silêncio porque eu acho que vai... e eu falo muito, eu sou as duas coisas. Opostos. Mas eu acho que é bom. Eu gosto quando eu me tatuo que a tatuadora ou o tatuador conversa comigo, eu gosto. Eu acho que distrai da dor, se a pessoa tá sentindo muita dor. Se ela tá nervosa, né? Isso, eu tento deixar... Porque eu sei o que é ser tímida. Ou sei o que é tá nervosa porque o negócio vai dar dor. Eu sei, essas partes eu sei. Então... E agora eu já sei também quando eu não posso falar tanto porque a pessoa não quer. Entendi. Sabe? Eu aprendi. Sim. Eu demorei um pouco pra aprender. Mas eu acho que pode ser tanto... Não terapia, mas terapêutico. Aquela coisa que não é terapia, mas é terapêutico.
esse momento da nossa troca ali, porque eu fico perguntando o que tá acontecendo na vida da pessoa, tarará, se ela acabou um namoro, eu vou ver fotos, a gente vai falar sobre a pessoa, a gente vai falar sobre o futuro, a gente vai trocar como é que ideias, isso não é terapia? né? E eu acho que muito sobre aquela parte do voltar a fazer uma coisa pra si, Tá, legal. que é... E que ainda envolve autoestima. Muito. Sim. Eu senti muito isso na pandemia. O quanto a tatuagem tinha uma importância maior do que só um desenho que tu bota na pele. Porque na pandemia eu tava recém começando a tatuar. Uhum. Daí no primeiro ano eu não tatuei. Fazia 3 meses que eu tava tatuando quando começou a pandemia. Daí o primeiro ano eu parei. Quando eu voltei em 2021, assim, bem restrito tudo. E porque a tatuagem era até mais seguro, digamos. Que era só eu e a pessoa. O mais limpo possível, o ambiente sempre, Claro. né? E aí, eu sentia que naquele momento que as pessoas não tinham muita coisa pra fazer, né? Elas irem ali tatuar, era... Tanto que pessoas viciaram naquele momento. Muita gente, tipo, tatuava uma vez na semana, sabe? Virou um negócio meio estranho. Mas o quanto aquilo dava uma autoestima, uma alegria, uma coisa, sabe? Pra aquele Sim. momento... Que tava difícil geral pra todo mundo, né? Sim. Então aquilo dava um respiro, sabe? Sim. Eu acho que tu fazer uma tatuagem é tu... Eu sempre senti isso, pra mim. Era tipo... Em algum momento eu pensava, eu me acostumava com a minha aparência, eu pensava, eu tô muito normal. Eu preciso fazer alguma coisa que me dê uma diferenciada e que eu me sinta mais eu. Sim. Eu acho que isso, tu se sente mais sentir tu. mais eu. Ai, ótimo. Isso. Adorei isso. E muito bom. Eu acho que interessante que tu falou isso, né, na pandemia, que as pessoas daí se viciaram, mas eu acho que a tatuagem, ela tem esse componente, assim, que ela dá uma viciada, né? Depois que tu faz a primeira, e daí depois tu vai fazendo. Daí tu não vai mais e tu enxergando. Eu falo que depois da, tipo, tu tá fazendo no braço. Se tu fez 2, até 2 é um número em que tu vê preencher. Na terceira, tu começa a ver vazios. Porque tu vê o vazio de onde não tem. E aí tem que preencher aquele E daí tu vazio. tem que preencher aquele vazio. Gente, o que acontece, Isa? Tu sabe explicar? Acho que é os vazios de dentro. A gente vai preenchendo com tatuagem. Interessante. E é isso, tu vai se acostumando, tu vai pensando, eu tô muito normal. Porque é legal ser um pouco diferente. A gente quer se diferenciar. Eu quero ter uma Óbvio. personalidade minha. Eu quero ser Óbvio. autêntica. Daí eu vou Óbvio. lá e faço mais uma. É, eu tô muito normal. Olha, a minha primeira foi esse coração. Tipo assim, gente, não dá pra ver Não, na mas câmera, é bom começar pequeno pra... Tá bom. As primeiras todas eu também fiz pequena, porque eu Pequenininhas, morrendo né? de medo. Claro. E daí eu fazia e pensava, pô, podia ser maior. Porque minha vida não mudou. Né? E eu podia ser mais legal se eu tivesse uma maior. Eu fui fazendo, daí cada vez que chegava em casa, minha mãe, ai, mais Sim. uma. É sempre a mãe. Mais uma. As mulheres lá com 45 anos pra mim. Ah, minha mãe não sabe que eu tô aqui. Eu fico... 45, né? Eu Bah. tenho 42. Eu fico, ai, a minha mãe vai encher o saco que eu fiz mais uma tatuagem. Aham. Foda-se. Tudo bem. Mas é isso, gente. Eu acho que eu enxergo a tatuagem muito assim. A última que eu fiz. O meu marido agora, ele tá tatuando. Uhum. Então, que eu falei, né? Eu já fui cobaia dele várias vezes. E a última que eu fiz foi essa, que é um coração com flores e a assinatura do meu pai. Então, assim, foi uma... O meu pai faleceu lá na pandemia e foi uma tatuagem, assim, muito importante pra mim, sabe? Lógico. Assim, muito simbólica e muito... E aí, só que eu tô, assim, eu tô apegada, assim, porque, assim, eu queria ter só ela nesse braço. Só que eu já tô sentindo necessidade de outros, assim, tipo, eu queria fazer uma que não tá cabendo nesse braço. Daí eu comecei a fazer umas na perna, sabe? É assim. E aí eu tô tentando Deixa preservar só essa quando nesse... tu continua mais, daí tu vai fazendo blackout por cima das que já tem, porque é pouco, tem pele sobrando ali. Loucura, né, gente? Mas é isso, eu acho que é muito isso que a Isa trouxe, da gente ser mais autêntica, né? Cada vez mais, assim, ter a sua personalidade e querer ser eu, né? Nem ser diferente, Isso. é querer ser eu mesmo. E às vezes é contraditório, porque, tipo, eu quero ser eu quero ser diferente, e ao mesmo tempo, nos últimos anos, eu pensei que talvez a tatuagem seja o melhor jeito de eu me esconder. Apesar de parecer estranho, Entendi. porque eu apareço mais, de alguma forma, por ter muita Sim. eu não sou não vista na rua, Sim, mas eu queria ser invisível. entendi. Então é Interessante, contraditório, é. mas eu tapo a minha pele real. Interessante isso que tu trouxe, é bem filosófico. E a Isa,
Tá, agora uma pergunta mais ampla e filosófica, talvez, assim. Qual que tu acha que é o papel da arte no mundo hoje em dia, assim? Eu acho que junta com tudo que a gente tá falando de alguma forma, que é desse padrão do querer ser a mesma coisa, de tipo, das modas super rápidas que. Ai, viralizou um vídeo sobre uma cozinha e como ela é e tudo que tem ali dentro. E daí todo mundo compra igual. Tá todo mundo com as mesmas vidas, com tudo igual. E eu acho que a arte, tirando a inteligência artificial, se ela vier como arte, ela é algo muito humano, que falta na gente agora, ter algo pessoal, assim, que nos pegue pessoalmente. Eu acho que a arte, a música, né, tudo isso. Eu sou. A arte que eu não faço é a música, eu sou mais ligada a ela, é ela que me inspira mais. É com música que eu me inspiro mais. E eu acho que tudo isso traz algo de dentro, assim, que não é sobre aparência, não é sobre nada, é algo meio inexplicável que tá faltando, algo humano, sabe? Que tá faltando nas pessoas. Legal. Eu acho que a arte é o que nos salva do tédio, de tá todo mundo igual, sabe? Da correria da cidade, de tudo, do capitalismo. Perfeito. A arte meio que vai contra tudo isso, de alguma forma. Perfeito. Se ela não se padronizar. Sim. Não vai, isso não vai acontecer. Esperamos que nunca aconteça. E aí tu falou aí, né, que tu te inspira em música, tu compartilha aí que estilos tu gosta, assim, tu é eclética ou tem alguns estilos que tu mais gosta de escutar? Eu não sou muito eclética, eu acho. Quando eu cheguei em Porto Alegre, fui pra Federal, então me deparei com a MPB brasileira, com a Tropicália, com tudo isso. Eu acho que eu sou muito ligada às letras das músicas. Então, tudo que for muito poético é o que mais me pega, assim. Sim. E eu acho que os esquisitos, eu gosto dos esquisitos. Eu lembro que eu me apaixonei muito quando eu ouvi Tamara Assunção. Não conheço. Ele já morreu há muito tempo, mas E ele tem... A filha dele é a Annelise Assunção, que também toca. E a Serena Assunção, que também tem um disco, mas que já morreu também. E a letra dele, o posicionamento dele, ele chamava ele de maldito, inclusive. Então era alguém que não teve o reconhecimento, assim, em vida e era genial. Sim. E cantava musicava poemas do Leminski, que também era outro louco. Como é o nome dele? Eu esqueci. Não é o Jardim Macalé. Não lembro. Tem algum que é muito... Eu gosto dos que são esquisitos. Sim. Eu acho que a música esquisita me traz inspiração pra escrever, né? Já que eu escrevo mais na minha cabeça. Eu acho que a música, ela é uma arte também, né? Claro, e ela me toca profundamente. Se for aquelas que entram aqui dentro, que dói, adoro. Adoro chorar, assim, por nada. Sim. Eu acho que a música, ela tem mesmo esse poder, né, de fazer isso, de fazer a gente sentir no corpo mesmo, né? Claro! Né? Arrepiar, tudo. Isso, ou de querer dançar, ou de querer se recolher, ou de querer chorar, eu não né? Danço. Claro. Eu danço. Não sempre, mas eu dou umas dançadas às vezes. Eu acho que a música tem mesmo muito isso, mas eu acho que também ela traz sempre não, mas assim, traz, né? Uma poesia, óbvio, mas também traz uma dor, um manifesto, alguma coisa ali, né? Então, eu acho que é também uma forma de trazer arte, né? Assim, pros nossos dias. E aí, me diz assim, o que tu gostaria que as pessoas sentissem ao ver as tuas obras? Não sei se tu pensa sobre isso quando tu cria, assim. Não. Eu não penso. Eu não gosto de pensar muito. Quais são as reações que aquelas pessoas vão ter? Tem pessoas que vão ver. Eu não faço pensando muito nisso. Tá. E. Não sei, eu não tenho uma pretensão com nada. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Se alguém recebeu, legal. Entendi. Se alguém entendeu, que tri, vamos trocar uma ideia se quiser. Eu acho que é mais. Eu acho que cada um tem que interpretar como quiser. Sim. Então eu não penso o que a pessoa. O que eu gostaria que sentisse. Sim. Que sinta alguma coisa. Acho que tá que faltando já tá as pessoas sentirem coisas, né? Perfeito. E saber o que sentem. Perfeito. Então, pra mim já tá ótimo. Muito isso, eu acho. Eu acho que hoje em dia as pessoas, elas estão tão no automático, tão preocupadas com tantas outras coisas que elas não se permitem sentir, né? Eu falo muito isso nas minhas aulas de yoga, sabe, Isa? Sente um pouquinho aí, nem
sem nem precisa botar nome, nem quer, sabe, assim, não precisa nomear o que tu tá sentindo, só sente um pouquinho, aí fica, né, assim, nesse lugar de sentir mesmo, de permitir sentir, né? E eu acho que a arte, ela tem esse poder, assim. E as pessoas querem se anestesiar agora, parece, né? Tipo, ficar triste é ruim. Claro que existem problemas mais profundos. Não precisa se afundar, e se tiver, buscar uma ajuda, óbvio. Claro. Mas, tipo, ficar triste hoje é ótimo. Adoro ficar triste, porque eu sei que vai passar. Com certeza, amanhã, com certeza. Sabe? Se eu não ficar triste, eu vou ficar com essa tristeza indo comigo. Sim. Então, se a minha arte tiver... tocando, né? Trouxer um sentimento, tá ótimo pra mim. Que lindo. E que tipo de... A gente tá indo mais ou menos pro final, ainda tem uns minutinhos, mas assim, que tipo de presença tu sente que a arte te exige? Não sei se tu pode me responder da tua arte, que tu faz ali os prints e tal, mas que tu desenha, né? E também da tatuagem, que tipo de presença ela te exige? Assim? Acho que são diferentes, né? Muito tipos diferente. de presença. Porque uma eu faço muito sozinha. Tá. Porque, diferente da música, por exemplo, que geralmente é em coletivo, as pessoas estão ali, tem que ensaiar, e tarará. Claro que eu poderia fazer em coletivo se eu estivesse num ateliê, mas eu não sou uma pessoa que busca outras. Sim. É mais difícil pra mim, né? Sim. Então, eu me recolho muito, exige a minha presença de estar com calma. Tipo aquilo que eu falei, do chimarrão, aquele momento... É só uma alegoria do momento, sabe? Mas é de estar com calma fazendo aquilo. Entendi. Porque se eu faço com pressa, às vezes, tipo, eu quero postar um negócio hoje. Mas pelo tem que fazer. Tem que fazer, porque isso vai levar a tatuagem, que vai levar, né, meu Claro. trabalho. E depende só de mim. Isso tu diz em relação ao desenho e em relação à tatuagem. Em relação à tatuagem é completamente diferente, porque exigiu de mim... Foi um processo imenso, porque eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa difícil de novas interações. E a tatuagem toda vez é uma pessoa nova. Pra mim é muito mais sobre a pessoa que tá vindo do que sobre tatuar. Tatuar, é por isso que eu faço falando com a pessoa, eu tô... Pra mim, como é o meu desenho, é fácil de fazer pra mim. Tá, claro, tem umas que são mais difíceis. Sim. No lugar do corpo e tal. Mas é muito mais sobre a pessoa que tá vindo. Entendi. Então, no começo, eu tinha que ficar 1 hora em silêncio, sentada no sofá, antes da pessoa chegar. Tu tinha essa necessidade. Sim. Tipo assim, uma concentração mesmo. Era esvaziar de ansiedade. Tá. Não é nenhuma concentração. Sim. É tipo, eu tenho que... E funcionava pra ti? Funcionava. Mas era muito intenso cada tatuagem. Daí a pessoa ia embora e eu podia dormir por 15 horas se eu dormisse fácil. Mas eu tinha que ficar daí de novo em silêncio por horas. Sim. Sabe? Sim. Ou com a cabeça ficava muito esgotada. Entendi. Daí eu tive que aprender a ser um ser humano mais normal. Normal. Agora é mais de boas. Entendi. Mas exige essa... E tu se sente melhor agora, óbvio. Tu acha que tu evoluiu como pessoa, tu tá melhor do que lá atrás, óbvio, né? Sim. Tipo, pra ti é legal tu ter tido essa evolução, né? Isso, assim, porque digamos. me bota em contato com as pessoas querendo ou não querendo. Claro. Se pudesse, eu fazia tatuagem à distância. Eu não posso, o que é bom pra mim. Porque senão eu ia fechar num casulo e tá ali no canto. Eu ia estar ali no canto da sala. Porque eu acho que sempre que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente tem aprendizados, né? Isso. Mas a gente tá saindo da nossa zona de conforto. E é um músculo que atrofia. Sim. Se eu não uso, eu adoro não usar esse. Claro. Eu atrofio. Claro. Então, a tatuagem me exige isso e ainda me traz coisas maravilhosas. Faço amigas, ouço histórias absurdas. Sim, que delícia, né? Marco as pessoas. E tu acha, Isa, que a tatuagem, quando tu tá ali no processo, ali, né, tatuando mesmo, assim, tu sente ela como um processo meditativo, digamos assim? Tu tem que estar bem presente ali, ou que nem tu falou, tu consegue ficar conversando, escutando música, ou mesmo assim, tu ainda consegue... Eu acho que são coisas que funcionam independentes. Tá. Eu tô muito concentrada no desenho. Tá. Mas eu ainda tô muito conectada com as pessoas. Tá, então, entendi. Mas isso é meditativo de alguma forma pra mim. Porque daí eu paro de pensar tanto. Sim. Tu consegue? Que Sim. legal, que legal. É muito bom. Porque eu gosto de fazer essa pergunta para várias pessoas que vêm aqui para desmistificar um pouquinho esse negócio da meditação, que é ficar, esvaziar a mente e tal, que realmente esvaziar a mente, mas é usar recursos para que a gente consiga dar esses espaços na nossa mente, né? E nem sempre precisa ser em silêncio. Silêncio absoluto. Né? Não, Exato. tanto que várias vezes eu começo uma sessão com um problema pessoal. Tá. Tô mal.
E termino maravilhosa. Outra. Ai, olha só que delícia. Coisa boa. É muito bom. E ainda fez uma tatuagem linda na pessoa, né? Eu preciso lá me tatuar ainda. Por favor. Então a gente tá indo pro final do nosso episódio com a Isa querida. E aí eu tenho um quadro que eu chamo de Recomendações da Alma, onde eu peço para um convidado trazer uma recomendação de um filme ou série que ele goste, que ele já assistiu, que esteja assistindo ou não. E não precisa ser atual, não precisa nada, assim. É bem atual. Recomenda, pode recomendar, sem... A série que eu mais recomendo, a única que eu consigo pensar, é um reality show. Casamento às Cegas. Olha! Porque mas tem algo profundo nisso, tá? Não é só, tipo... Sim. Não é só pra esvaziar a mente e meditar vendo Casamento às Cegas. Sim. É uma meditação ativa. É porque o comportamento humano na série, já que é um reality de pessoas que estão se encontrando e que elas não se conhecem, né? Elas não se veem e se apaixonam sem se ver, né? É assim o negócio. Elas apaixonam sem... Tá. por uma cabine, assim, elas não se enxergam. Tá, mas elas se escutam. Elas se escutam, elas só conversam. O que é muito difícil. Tá, claro, por isso que é a série. Tira a aparência, tá ligado? O que pra mim, é fantástico, tem tudo a ver, de alguma forma, eu não sabia né? Que era assim. Só que, no fim das contas, quando elas se veem, se a pessoa não tem uma aparência padrão, é muito provável que a pessoa não vai gostar dela. Então, a análise do comportamento humano que tu faz vendo essa série é incrível. Muito boa. Dá uma desesperança na vida, porque tu vê que o padrão é o que vence mesmo. Sim. Mas eu acho interessante de ver o comportamento humano. Nossa, que legal. Eu já tinha, sei lá, visto alguma coisa ali, mas eu nunca me chamou assim, mas gostei dessa dica. E tudo isso é pra casar, né? Em um mês elas casam. Ou não. Tá bom. Bom, forte. É forte. Tá bem. Bom, eu vou trazer de dica. Depois eu sempre deixo na descrição do episódio aqui essas nossas dicas. Eu quero trazer de dica uma série criada pelo Spike Lee, de uma artista. O nome da artista é Nola Darling. E o nome da série é Ela Quer Tudo. Não sei se você já assistiu. E aí é uma artista... Eu não me lembro se passa em Nova York. Acho que sim. Que é aqueles apartamentões maravilhosos. Ateliês e tal. O sonho. E aí, sim, muito. E além disso, assim, o figurino é muito legal. A cenografia, tudo. Então, e é super, assim, descontraído, espontânea. E traz algumas reflexões, assim, mas nada muito profundo. Então eu quis trazer ela, assim, porque por conta da arte mesmo, da vida dela, que ela vai, né, fazendo, espalhando um pouco, assim, dessa arte dela. E ela tem uma autenticidade muito legal, assim. Então eu gosto também de filmes e séries que trazem também pessoas muito autênticas, sabe? Pessoas fora do padrão, assim. E eu acho que ela representa um pouco isso, assim. Então essa é a minha dica. E aí, tu tem alguma dica de livro? Eu pensei no livro... daí eu vou puxar pro meu lado, mas não literalmente. Tá. Não, meu livro. O meu nome surgiu a partir de um livro. Meu nome, Isadora Não Entendi Nada. Que foi o livro Mulheres, do Galeano. Tá, nunca li. É um livro de contos. Tá. Tipo, cada conto é o nome de uma mulher. E na época, eu tava começando a fazer as artes, as pessoas falavam pra eu criar uma página no Facebook. Eu pensava, que nome eu boto? Eu não vou botar meu nome. E eu era cozinheira na época. E no restaurante que eu trabalhava tinha uma biblioteca. Assim, livros pra emprestar. E eu sempre ia lá, eu gosto de abrir livro e ler uma frase pra aleatório, ser, tipo, a mensagem do dia. Sim. E aí eu peguei esse livro, Mulheres do Galeano, abri numa página aleatória e o nome do conto era Isadora. Eu pensei, né? Que loucura. E a primeira frase que eu li era Isadora Não Entendi Nada. Olha. E daí eu pensei, nossa, esse é o nome. Falava era um conto sobre a Isadora Duncan, a bailarina. Ah, sim. Então eu recomendo esse, porque eu amo Galeano. Tá bom, legal, boa essa recomendação. E eu não vou recomendar um livro, porque eu vou ler um manifesto da Isa no final. No final dos episódios eu sempre leio um trechinho de algum livro que eu trago. Então hoje, nesse episódio de hoje, eu não vou recomendar. Na verdade, eu vou recomendar o livro da Isa, que ela não recomendou o livro dela, mas eu vou recomendar. Eu não trouxe ele, porque na verdade eu não tenho ele, eu preciso comprar. Eu podia ter trazido. Mas eu vou recomendar. A Isa vai falar, ela tem um livro. E depois, no final, eu recomendo, na verdade, muito que todos vocês entrem lá no perfil da Isa e olhem todas as artes dela, porque são muito lindas e trazem muitas reflexões, nem sempre profundas, podem ser simples e são só, ou às vezes, pequenos lembretes. Então, a minha recomendação
é essa hoje. E antes da gente finalizar o nosso episódio, Isa, fala como é que as pessoas podem te encontrar, quais são os teus serviços hoje em dia e se é só em Porto Alegre, como é que é, enfim. Eu tô indo embora de Porto Alegre, né? Ai, mentira! Mês que vem. Pra eu tô onde indo embora. vai? Pro Rio. Olha. Eu não falei no Insta ainda. Olha, eu já. Bom. É em primeira mão aqui. Talvez quando vá ao arte já tenha ido embora, então. Não sei quando é que você vai, porque, enfim. Pode ser, Tá. então me encontrem em Porto Alegre. Eu vou voltar pra Porto Alegre pra tatuar, eventualmente, mas a ideia é tatuar lá. Tá. E é a tatuagem e o meu site, que tudo meu é Isadora Não Entendi Nada, .com.br, @Isadora Não Entendi Nada, tarará. E daí é prints. Mas aí tu divulga livros. tudo lá, tipo, se tu tá Tudo no tá no Rio, Insta. tatuando no Não, Rio, isso, tatuando em Porto tudo, Alegre, tudo. tal, tudo divulga lá. Sim. Tá. E agora me ocorreu uma coisa, por exemplo, pra pessoas que não têm acesso a ti, tipo, ou não podem vir pra Porto Alegre, ou não podem estar no Rio. É uma pergunta, tá? Tu faz os teus desenhos pra outros tatuadores tatuarem? Não. Tá. Interessante. Bom, não, uma pergunta. Então, gente, eu vou fazer o meu jabá primeiro, antes de terminar. Né? Então, assim, que eu já falei muitas vezes aqui, mas eu, né, sempre gosto de trazer para quem quer buscar um pouco de presença, um pouco de consciência, trazer um pouco mais de serenidade pro dia a dia. Eu tenho um programa que eu criei, que é um programa online que chama o programa O Corpo Pede Calma, que ele surgiu a partir de um e-book que eu fiz sobre os cansaços, os tipos de cansaço que a gente tem, que não é só o cansaço físico, são vários outros. E a partir disso também ele tem áudios, ele tem vídeo de respiração, tem meditação guiada, relaxamento guiado, tem uma prática de yoga restaurativa gravada, várias coisas bem lindas, tá lá vai estar aqui no link da descrição e também tá lá no meu link do Instagram. E aí, antes de terminar, né, eu sempre gosto de trazer uma reflexão e hoje eu vou trazer uma da Isa, porque, né, não podia ser diferente. E aí eu vou ler uma das artes dela que eu gosto muito, que fala assim: lista de tarefas para antes que o mundo acabe. Fazer algo interessante como ser eu mesma. Cometer uma loucura de falar o que penso. Enlouquecer a ponto de bancar minhas escolhas. Viver o que me orgulha e me orgulhar de viver. Ai, que coisa linda! Obrigada, querida. Eu que agradeço. Adorei ter aqui. Amei. Muito obrigada. Foi uma meditação ativa pra mim. Que delícia. Obrigada, Mentira, Mar. pensei horror. Obrigada, querida. Obrigada. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.